paz do Senhor, igreja. Com muito temor eu trago essa reflexão aos irmãos, aos homens de Deus. E a nossa reflexão hoje está no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: "O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: "És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias?" E ele lhes perguntou: "Quais?" E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde tais coisas sucederam. E verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: "Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?" E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: "Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina." Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: "Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras?" E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: "O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha entrar em nossos corações, que o Senhor fale conosco, Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo. Fica à vontade, Senhor, no nosso meio, que o Senhor venha falar ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração. Pai, eu já te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer nessa pequena reflexão e falar sobre o que nós vemos passando, o que nós estamos vivendo hoje em dia. Não seria a mesma coisa, trazendo para os nossos dias, o que aqueles homens no caminho de Emaús não conseguiram ver, o que acontece conosco hoje em dia? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmãos:
No caminho para Emaús, eles estavam com os olhos fechados. Aqueles homens conheciam as Escrituras, aqueles homens sabiam da vida de Jesus, andavam com Jesus, andaram com Jesus, viram os seus milagres, tudo o que aconteceu, conhecia totalmente as Escrituras. Só que quando Jesus veio a morrer na cruz, eles ficaram desnorteados, eles não sabiam o que fazer. E nós, irmãos, eu pergunto a vocês, homens, nessa situação que nós estamos passando, esse grande problema que está pelo mundo todo, de pandemia, será que nós não estamos com os nossos olhos fechados? Nós não estamos com os nossos corações endurecidos? Porque na palavra mesmo vem dizendo, eles mesmos falavam que quando Jesus ia conversando com eles no caminho de Emaús, o seu coração ardia. Só que eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam ver que era o próprio Jesus falando com ele, o próprio Deus falando com ele. Eles estavam tão desnorteados que eles estavam apegados lá na sexta-feira, quando aconteceu tudo. E eles já estavam no domingo e eles não viram isso. Trazendo para os nossos dias de hoje, irmãos, às vezes a gente está passando por situações tão difíceis, problemas tão difíceis que aos nossos olhos é impossível, aos nossos olhos não tem saída, e Jesus tem falado com a gente. Não é você que resolve, apenas creia em mim. Jesus tem nos mostrado tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, tudo o que Ele já realizou na nossa vida, quando Jesus deu a própria vida por nós, por amor a mim e a vocês, homens. Mas quando chega o problema, a gente não consegue ver isso. A gente não consegue ver que Jesus não perde o controle de nada das nossas vidas. Jesus, Ele apenas quer que nós venhamos crer nele, viver aquilo de fato, o que nós temos lido na palavra de Deus. Não apenas ler, irmãos, mas sim praticar. Não apenas conhecer a palavra, mas ter intimidade com Deus. Não podemos, irmãos, deixar as circunstâncias que estamos vivendo, esse medo, se tornar pavor. Porque o medo, quando se torna pavor, você perde o controle total da situação, da coisa. E Jesus, em momento nenhum, ele perde a situação, ele perde o controle da situação das nossas vidas. O que ele diz? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, irmãos. E nós já vencemos junto com ele. Ele deu a vida por nós. Nós estamos embaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Não digo para os irmãos para não ter medo. Temos que ter medo. Temos que ser cautelosos quanto a essa doença. Temos que fazer tudo aquilo que as autoridades mandam, usar máscara, se prevenir. Mas, irmãos, nós não temos que deixar de buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Nós não temos que deixar de estar na casa de Deus, de louvar a Deus, de ter comunhão com os irmãos. A minha oração, irmãos, é que eu tenho feito, Senhor, eu quero estar na tua casa. Eu quero estar com meus irmãos, quero estar louvando. Que o Senhor venha me guardar. E se eu for acometido por essa doença, a minha vida está nas tuas mãos. Jesus quer isso, irmãos. Jesus, quando ele fala para nós, a paz que vos dou, a paz que excede todo entendimento, é essa paz que nós temos que ter em nossos corações. Não é só aquela paz enquanto tudo está bem. Quando você está com a sua vida financeira estabilizada, quando a sua família está bem, o seu casamento está bem, claro, temos paz. Mas nós temos que ter paz também, irmãos, em meio às tribulações. Quando Jesus estava no barco lá com os discípulos, eles estavam apavorados, Jesus dormindo, Jesus no barco, tranquilo. Jesus está no nosso barco, irmãos.
que não venhamos deixar esse medo se tornar pavor, que venhamos estar alicerçado na palavra de Deus, alicerçado naquilo que Jesus tem falado aos nossos corações. No caminho de Emaús, quem estava pregando para esses homens, falando com esses homens, era Jesus. Quer pregador melhor do que esse? O próprio Deus falando com eles. E às vezes Deus está falando conosco, irmãos, mas nós estamos tão concentrados no problema que não estamos vendo a palavra de Deus, não estamos vendo Deus falar conosco. E Deus está nos mostrando. Venhamos que ter fé, que venhamos crer nele. Mas só que nós estamos igual Tomé. Nós estamos querendo ver para crer, e não é assim. Bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Jesus fala isso. Irmãos, não deixe de estar na casa de Deus. Não deixe de viver aquilo que Deus quer. Não deixe de ter intimidade com Deus. Esteja na presença de Deus. O Senhor vai te guardar. Ele dá ordem aos anjos para te guardar. A palavra dele garante isso, irmãos. Não tenha medo de ir à casa de Deus, de estar com os irmãos, de ver, de ouvir a palavra de Deus. Não tenha medo. Que o seu coração, que os nossos corações venham arder para estar na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, de Deus falar conosco. Que não venhamos ter medo. Temos que ser cautelosos contra essa doença, contra esse momento. Mas que não venhamos ter pavor, irmãos. Porque quem nos guarda é Deus. É o guarda de Israel. A palavra dele diz que ele não dorme. Deus nos guarda, Senhor. Deus nos guarda, irmãos. A todo momento Deus está nos guardando. Quantos livramentos que nós já tivemos, visíveis e invisíveis. Aqueles que a gente nem mesmo sabe. E Deus tem nos guardado. Deus tem nos livrado. Irmãos, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. O que Deus permite na minha e na sua vida é para edificação, é para testemunho. A gente não sabe, irmãos, os planos de Deus, os pensamentos de Deus, mas Deus conhece cada um de nós. Deus nos ama, irmãos. E Ele pede, não tenha medo, tenha fé. Porque a nossa fé tem que estar em Cristo. A nossa fé tem que crer que nós estamos debaixo da sua poderosa mão, da sua proteção. Operando Deus, quem impedirá? Deus, em momento nenhum, irmãos, perde o controle da nossa vida. Que venhamos, que nosso coração venha arder em estar na casa de Deus, ouvir a sua palavra, praticar a sua palavra, porque aqueles irmãos no caminho de Emaús, eles conheciam toda a palavra de Deus, conheciam as escrituras, mas quando veio o problema, os olhos deles se fecharam, porque eles olharam as circunstâncias e não olharam para o Deus vivo, não olharam para aquilo que Deus falava com eles. Irmãos, que não venhamos estar assim, que venhamos estar sempre com nossos corações ardendo na palavra de Deus, que venhamos estar com os nossos olhos abertos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu vos digo, não olhem as circunstâncias, não olhem os problemas, homens de Deus. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei qual a situação que você está, mas Deus sabe de cada um de vocês, Deus sabe de cada um de nós, o que nós estamos passando, as nossas aflições, os nossos medos. Apenas creia. O que a palavra de Deus fala? Jesus não falou, se ver, verás a glória de Deus. Ele não falou isso. Ele falou o quê? Se crer, verás a glória de Deus. Então temos que crer, irmãos. Não temos que olhar para as circunstâncias. Temos que olhar para Jesus. Porque é Ele que nos dá vida. É Ele que nos fortalece. É
É Ele que morreu na cruz por nós para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Apenas crer, irmãos. Essa é a reflexão que eu trago hoje. Que Deus tem falado ao meu coração. Que venhamos crer nele. Que venhamos viver verdadeiramente aquilo que nós pregamos. Aquilo que nós cremos. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração, como falou ao meu coração. Que essa palavra fique guardada no seu coração e que a todo momento que nós passarmos por dificuldades, que possamos olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe cada irmão, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.